Saúdo os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos à terceira aula de Teologia. Leitura bíblica. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Como de costume, sempre devemos orar ao dono de toda a sabedoria, porque dele emana todo o conhecimento e entendimento. E uma boa teologia se faz primeiramente com devocionais de oração. Oremos. Pai Santo e Pai Eterno, nos guia ao verdadeiro ensino, nos ajuda a entender a história e de seus acontecimentos para que possamos ter respostas para perguntas que ainda temos dúvidas. Nos incomoda a parar quando algo venha a nos fazer duvidar de nossa fé e nos impedir de aprender os teus verdadeiros caminhos da palavra revelada. Perdoa nossas falhas e nossas limitações. Obrigado pela saúde e o desejo de aprender cada vez mais sobre história, ainda mais sendo essa história uma história de um Deus todo-poderoso. Nos concede sabedoria e discernimento. Amém. Nesta aula iremos ver sobre o que é teologia, onde usar, como entendê-la e suas divisões. Iniciamos o estudo de teologia com duas pressuposições. Primeira, que Deus existe. Segunda, que ele se revelou em sua palavra divina. O livro base é o Compêndio de Teologia Apologética, autor François Turrentini. Primeira edição, Editora Cultura Cristã, do ano de 2011. Vamos à primeira pergunta. A palavra teologia deve ser usada nas escolas cristãs? De quantas formas pode ser entendida? A palavra teologia é corretamente usada? A palavra teologia não é encontrada nos manuscritos bíblicos. Vale ressaltar que utilizamos de muitas palavras que às vezes não se encontram nas escrituras sagradas, mas que seus significados estejam intrinsecamente interligados. Sua composição ocorre com frequência em Palavra de Deus e Palavras de Deus. Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Romanos capítulo 3, verso 2. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. 1 Pedro capítulo 4, verso 11. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Hebreus capítulo 5, verso 12. A palavra teologia tem origem grega, sendo transferida das escolas gentílicas para uso sacro, assim como utensílios egípcios foram apropriados pelos israelitas para propósitos santos. Tomás de Aquino habitualmente expressa: a teologia é ensinada por Deus, ensina sobre Deus e conduz a Deus. Logo, essa nomenclatura abarca o duplo princípio da teologia: um, do ser, que é Deus; outro, do conhecer, que é a palavra. Ela é usada pelos autores de três maneiras. Primeira, amplamente.
que se acomoda à metafísica, e nesse sentido, Aristóteles chama a primeira filosofia teologia. Ele divide a filosofia teórica em 3 partes: física, matemática e teológica. Segundo, estritamente, os pais designam particularmente aquela parte da ciência cristã que trata da divindade de Cristo, pela palavra teologia. Nesse sentido, João é enfaticamente intitulado de teólogo, visto que ousadamente asseverou a divindade do Verbo. Os demais pais aplicam a Gregório de Nazianzo o título de teólogo, visto que ele demonstrou a divindade de Cristo em vários discursos. Terceiro, segundo a genuína extensão de sua significação. Um sistema ou corpo de doutrina concernente a Deus e às coisas divinas reveladas por Ele, para sua própria glória e a salvação dos homens. Não se esqueça de se inscrever no canal, de nos acompanhar, deixar o seu like e comentar o que está achando desta aula. Segunda pergunta: se há uma teologia e são suas divisões. A teologia pode ser provada? Primeiro, a natureza e a bondade de Deus. Segundo, o consenso humano e o desejo inato e universal de conhecer a Deus devem visar a algum propósito. Terceiro, o desígnio da criação, pois Deus fez criaturas racionais com a intenção de ser reconhecido e adorado por elas, o que não se pode fazer sem a teologia. 4. A natureza da coisa, porque as duas coisas que se requerem para a elaboração de um sistema, o mais apto a ser conhecido das coisas conhecíveis, e as criaturas racionais, dotadas de intelecto capaz de obter o conhecimento dele. 5. A necessidade de salvação, porque como o homem é designado para um fim sobrenatural, ele lhe teria apresentado meios sobrenaturais para atingir esse fim. Ora, isso não é outra coisa senão fé, que requer o conhecimento de Deus. Uma teologia sobrenatural não pode ser nenhum prejuízo em relação à filosofia, que se trata de entidades conhecidas pela natureza, enquanto a teologia sobrenatural se trata de certas entidades não como são conhecidas pela natureza, mas por meio de revelação. O fato de todas as entidades naturais formarem os temas das ciências inferiores não anula a necessidade da teologia, onde mistérios sobrenaturais diferentes são ensinados e a qual nenhuma ciência humana jamais alcançou. A metafísica é a mais elevada de todas as ciências na ordem natural. Porém, reconhece a superioridade da teologia na ordem sobrenatural, sendo teórica em parte e em parte prática, e por isso superior a tudo na ordem natural, pois não forma seu objeto por qualquer abstração, mas recebe-o da revelação já formada e distinta. Diferentes tipos de teologia. Primeiro que iremos ver é a falsa. Primeiro, a dos gentios, que evidentemente era multiforme. Assim, Platão a toma como dupla, simbólica ou mítica, consistindo das coisas
envoltas numa cobertura de sinais sobre os quais os gentios, especialmente os egípcios, costumavam ensinar os mistérios divinos, e filosófica ou demonstrativa, ocupa-se da contemplação de coisas divinas. Marcus Varro a toma como tríplice, mítica ou fabulosa, dos poetas, a qual se designava aos palcos e teatros. Política ou civil, dos sacerdotes e do povo, a qual era publicamente usada nos templos segundo os ritos de cada cidade e nação. E física ou natural, dos filósofos, a qual era ensinada nas escolas. Assim, tanto os poetas, em virtude de suas fabulosas discussões sobre a natureza de Deus e das coisas divinas, quanto os filósofos e sacerdotes são chamados de teólogos, por Justino Marte e Clemente de Alexandria. Contudo, a principal parte de sua teologia era uma apresentação da geração dos deuses teogonitas, já que criam que os deuses eram gerados. Segundo, a dos infiéis e hereges, que publicamente rejeitam a Cristo, como os judeus e os muçulmanos, dentre outros, ou que, embora conservem o nome de Cristo, estão em discordância fundamental com a palavra de Deus, como a teologia dos papistas, dos socinianos e dos outros hereges semelhantes, pois embora sua teologia contenha algo de verdade, visto que a maior parte dela é falsa e contém erros fundamentais, é propriamente chamada falsa, sendo a denominação tomada por parte maior. A verdadeira, primeiro, infinita e não criada, a qual constitui o conhecimento essencial que o próprio Deus tem de si mesmo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, verso 27. Ou seja, ele é ao mesmo tempo o objeto conhecido, o conhecimento e o conhecedor, e aquilo que ele decretou revelar-nos sobre si próprio, o que é comumente chamado arquétipo. Segundo, finita e criada, a qual é a imagem e a reprodução da infinita e arquétipa, a saber, as ideias que as criaturas têm sobre Deus e as coisas divinas, assumindo a forma daquele supremo conhecimento e comunicando às criaturas inteligentes por união hipostática com a alma de Cristo. Daqui se origina a teologia da união, ou por visão beatífica dada aos anjos e aos santos que andam pela vista e não pela fé, que se chama teologia da visão, ou por revelação que é feita aos que estão em viagem, a saber, aos que ainda não atingiram o alvo, e é chamada teologia da revelação, ou estádio. Teologia natural e sobrenatural. A teologia da revelação é uma vez mais dividida em natural e sobrenatural. A natural, que se ocupa com aquilo que pode ser conhecido de Deus, é tanto inata das noções comuns implantadas em cada um, quanto adquirida, a qual as criaturas adquirem discursivamente. Esta era excelente em Adão, antes de sua queda, mas o muitíssimo desordenada no homem corrompido. A sobrenatural
a qual transcende nossa razão e nos é comunicada por Deus pela nova luz da graça, a fim de obtermos o gozo do bem mais elevado, que foi revelada aos patriarcas antes e também depois do dilúvio, e por intermédio de Moisés, comunicada por Deus ao povo de Israel, e é chamada Antigo Testamento ou Novo Testamento, também considerada eminentemente cristã, porquanto tem Cristo por autor e objeto. Porém, Cristo ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. João capítulo 1, verso 18. E a fala dele: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos capítulo 1, verso 1. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Estritamente falando, é chamada de revelada, porque seu primeiro princípio é a revelação divina, no sentido estrito, e é feita pela palavra, não por intermédio de criaturas. A teologia sobrenatural pode ser considerada sistematicamente, por denotar o sistema de doutrina salvífica, concernente a Deus e às coisas divinas, derivado das Escrituras, sendo as doutrinas com suas subdivisões arranjadas numa determinada ordem, que é chamada tanto abstrativa quanto objetiva, ou habitualmente e segundo a maneira de um hábito que reside no intelecto, e é chamada conectiva e subjetiva. A teologia habitual é o hábito dos princípios, pelo qual cada crente compreende as coisas estranhas, a razão e dela distantes. Uma vez mais, a teologia habitual é o hábito dos princípios, pelo qual cada crente compreende as coisas estranhas, a razão e dela distantes. Ou o hábito de conclusões, pelo qual, partindo dos princípios conhecidos pela luz da fé, desvendamos e confirmamos a doutrina salvífica. Como a tríplice escola de Deus, da natureza, da graça e da glória, e um tríplice livro da criatura, da escritura e da vida. Assim, a teologia geralmente se divide em três partes. A primeira delas é a natural, a segunda, sobrenatural, e a terceira, beatífica. A primeira vem da luz, da razão, a segunda, da luz da fé, a terceira, da luz da glória. A primeira pertence aos homens, no mundo, a segunda, aos crentes na igreja, e a última, aos santos do céu. Unidade da teologia. Embora trate de coisas diversas e das que são estudadas por diferentes ciências, teologia não deixa de ser uma só, porquanto as considera sobre o mesmo aspecto formal, visto que são coisas divinas reveladas a nós pela palavra de Deus. Ora, a unidade doutrinal depende da unidade do objeto, considerando não materialmente, mas formalmente. Consequentemente, as outras ciências discutem várias coisas contidas na teologia. Não as manuseiam da mesma maneira ou sobre o mesmo aspecto formal, pois a teologia as discute como são reveladas pela palavra de Deus. Acresce que ela as considera em relação às causas remotas,
a saber, o primeiro agente do qual fluem e o fim último ao qual visam, e não tanto em relação às causas próximas e em conformidade com acidentes sobrenaturais não naturais. Uma coisa é a teologia ser una quanto à substância e tipo de doutrina. Outra bem distinta é ser uma quanto ao modo de tratamento. No último sentido, ela pode ser chamada múltipla, em conformidade com os vários métodos de ensino. E assim ela se divide em didática, problemática, apologética, casuística, etc. Mas, no primeiro sentido, ela não é nem pode ser múltipla, porque sempre contém uma só e o mesmo tipo de doutrina. Daí ser evidente que ela pode diferir mais ou menos em relação aos diferentes graus de revelação, como foi obscura no Antigo Testamento e mais clara no Novo Testamento, ou ser mais perfeita ou imperfeita, com respeito aos temas, mas disso não segue que ela difra quanto ao tipo, porquanto é mantida a mesma substância de doutrina. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Hebreus capítulo 13, verso 8. A teologia não perde sua unidade, embora possa ser chamada em parte teórica e em parte prática. Qualquer ciência é considerada una, não por uma unidade simples e absoluta, numérica e individual, como se fosse uma quantidade una e simples como brancura de uma parede, mas por uma unidade agregativa que é denominada unidade de coleção, visto que muitos hábitos especiais são reconciliados e arranjados para a composição de um hábito total de ciência. Assim, a imagem de Deus é uma só, ainda que abranja a novidade da mente e das afeições, e o livre-arbítrio é um só, ainda que resida no intelecto e na vontade. Recomendações finais. Sempre após uma reflexão de um livro em que os autores colocam suas reflexões e estudos bibliográficos de outros autores, devemos sempre pedir a Deus o discernimento e a verdade revelada pelas Escrituras, para termos a melhor exatidão e a sua revelação e mudança de nosso caráter, e sendo útil tanto para a nossa edificação quanto a edificação de quem nos ouvem. Temos as teologias naturais e sobrenaturais, que são indiscutíveis e indissociáveis. A vida humana, em que os homens veem sempre tendo interpretações egoístas e nefastas, ao invés de seguir as sãs e divinas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Como forma de gratidão, ative o sininho para receber novos vídeos de antemão. Deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Comente com sugestões e o que achou do vídeo. E compartilhe para pessoas que estejam precisando deste conteúdo. Muito obrigado! E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco e Cristo exaltado. Amém!